O que fazer em Mendonça? Nós estamos aqui em Mendonça, vem conhecer com a gente essa cidade. A cidade é um dos maiores destinos de brasileiros na Argentina, sendo pelo vinho ou por estar próximo das cordilheiras. Vou mostrar para vocês um roteiro de 4 dias na cidade, mostrando parques, praças, museus e alguns outros lugares interessantes daqui para você passar 4 dias ou mais. Para nós ficou a vontade de saber se é fácil se mudar para cá. Tem muita coisa legal, a cidade é uma graça. Vem com a gente que a gente vai mostrar pra vocês. Tem de bom aqui. Um clima seco, mas um friozinho gostoso e a cidade para amantes do vinho. Primeiro começando pelas praças. Essa daqui é a Praça da Espanha, a Plaza Espanha. Tranquila e espaçosa, parece dar uma ótima qualidade de vida para quem mora por aqui. Vem ver se você também não vai ficar com vontade de morar, mostrando tudo o que tem para fazer aqui em Mendonça. Mendonça tem muitas praças, que nem essa Praça Espanha onde a gente está agora. E é interessante que você pode curtir um pouquinho o sol, sentar, tem sempre banquinhos para você descansar. Então é um ótimo lugar para você dar a sua paradinha depois da caminhada. Uma das opções de passeio aqui em Mendonça é você simplesmente caminhar pelas ruas e praças e mercados aqui do centro da cidade. O centro é bem bonitinho, tem muitas praças e a gente está em uma aqui que é a Praça Espanha, mas vamos conhecer muitas outras, vem com a gente. A praça aqui, a Espanha, tem uns banquinhos de azulejo e tem também uns quadros feitos de azulejo. Bem diferente e bonita. É uma praça que vale a pena dar uma passadinha. O centro da cidade tem 4 praças que formam um quadrado. E dentro delas, a maior e principal, a Praça da Independência. Uma das 4 praças fica no entorno da Praça Independência. Uma praça bem agradável, bastante árvore, bem arborizada, com alguns bancos também. Uma praça mais tranquila, mas não tem nenhuma característica que pareça chilena ou algo do tipo. Tem as cores do Chile ali. Então, os bancos aqui tem os adereços e cada banco é uma cidade do Chile. O chafariz está desligado. Aqui tem uma estátua. O'Higgins San Martín. Essa daqui é a maior praça de todas, a Praça Independência. Bem bonito ali no fundo o painel. A Praça Independência tem muitos bancos, é um lugar bem agradável, então é um lugar que você tem que vir se você visitar Mendonça. Acho que é um dos pontos mais importantes aqui da cidade, fica realmente bem no centro, onde tem a maioria dos restaurantes e lugares para você ou fazer um happy hour ou comer mesmo. Praça muito bonita aqui atrás de mim, tem um chafariz muito bonito também. É um lugar bem agradável, bem arborizado, é um lugar imperdível para você passar, contando que atrás desse chafariz aqui tem um letreiro escrito Mendonça. Tem os ônibus de turismo, aqueles ônibus de 2 andares, tem polícia também aqui na praça. Aqui, hein? Um city bus. Sim. O letreiro da cidade no meio da praça é o ponto para tirar as fotos. Tem um restaurante, tá bem barata a comida, não sei se ainda está isso mesmo, acho que sim, porque o lomo de cerdo ali na placa tá 980. E aqui a gente tá numa praça, uma avenida bem bonita, Bartolomeu Mitre. E a gente andando aqui pelo centro aqui de Mendonça, uma coisa que eu tenho pra dizer é: estamos no paraíso! Comida barata, boa, variedades, tudo muito baratinho, muito em conta. Principalmente depois de você vir no Chile, você vai achar aqui bem incrível, tá mais barato do que em Buenos Aires, tem muita opção, bem legal. Mas da árvore ao Mercado Central, vamos entrar no Mercado Central. Esse aqui em Mendonça é o Mercado Central, ele tem diversas opções, até de restaurante, como comida, para você comprar nozes, comprar carnes, castanhas, produtos locais como vinhos, azeites, chocolate, alfajores. Tem muita coisa, bem legal, vale a pena visitar. E aí, está barato as coisas? Aqui além de comida, peixe, então você ainda consegue comprar produtos locais, como vinhos, espumantes e azeite de oliva. Só pra assar, né? E aqui são os docinhos. Esse daqui tá 2 por 5, cada um é R$1. Aquele ali tá 5 por 200, cada um por menos de R$1. Tem o cachafaz, que você gosta. Tem esse entre 2, não vai nem experimentar? Gostaria de experimentar. Café. 3 por 500. 3 por 500 doce. O outro tá 200, cachafaz. Ó,
Que bonito. Ganhador de 2017, 2018 e 2019. Você ainda fala que o Caixa Faz é o bom. Esse aqui, gostei. Acho que eu vou comer esse. Nossa, que chique. Presente. Conhaque, whisky, rum. Biscoito de doce de leite coberto com banho de superior. Tem 6 unidades. Esse daqui é 2x2. A Cris está doida pelos chocolates. Ó, tem de 500, 500. Os mais caros ficam em cima. Doces, acho que compotas de outras coisas aqui. 550, 500, em média. Mostarda de Dijon. Interessante. Bastante coisa. Aceite balsâmico, 750. Queijos, mais ou menos R$50 o quilo, em média aqui, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Essa loja aqui é de lembrancinhas. 6 vinhos por 4 mil. 4 mil é R$80. Abridor de latas, chaveirinho. Tem um Mendonça, 400 pesos. Piatonal Sarmento. Piatonal Sarmento. É uma sorveteria Fico, tem chique. Algumas agências de turismo, vários restaurantes, uns ovos pintados bem bonitos. Dentro de tudo a gente conseguiu ver o preço. Tem 2 roteiros. O roteiro número 1 tá 1.600, que passa por um pouco menos de lugar, e o mais completo 2.200. Mas se você tiver com disposição, você consegue fazer tudo de transporte público e ir andando também. Com tempo e disposição, né? Os preços dos passeios iam de 2.800 a quase 20 mil pesos. O da alta montanha, um dos mais procurados, estava 5.500 pesos, que dava mais ou menos R$100 na época. Mesmo com a alta inflação lá, preços em reais não abaixam tanto, pois eles acompanham mesmo que informalmente a cotação do dólar. Então espere pagar próximo de R$100 quando for. Mais um dia em Mendonça. Hoje a gente está visitando o Cerro da Glória e o Parque São Martin. Acabamos de chegar aqui no Cerro da Glória, a gente pegou um ônibus, o ônibus entra no parque, passa, a gente parou ali próximo, tá a polícia ali. Que pra quem vier de carro não precisa subir tanta coisa, só a parte das escadas. A subida do Cerro da Glória demora aproximadamente 10 a 20 minutos e é bem íngreme. Um pouco cansativo para nós, mas fácil para quem está em forma. Pra cá tem uns banquinhos. A altura do mar, 980 metros. Umas lembrancinhas e um monumento. Dá pra vir de carro até aqui. Tem até uns banheiros. Um dos pontos turísticos que a gente visitou foi o Cerro de la Glória, que fica um pouco mais fora da cidade, mas você consegue vir de ônibus pelo 200 e 201, você sobe uma serrinha. No topo do Cerro de la Glória você tem um monumento para o exército que foi construído no 100º ano de independência da Argentina, em 1914. Hoje vai fazer mais de 200 anos a independência deles. Se você fizer as contas rápidas, são 208 anos de independência da Argentina. Esse monumento já faz 108 anos que foi construído e é muito bonito aqui no topo do cerro, onde você consegue ter uma bela vista de Mendonça. Você consegue ver uma parte de Mendonça. A gente já tá começando a primavera, então já não tem mais neve. Mas dá pra ver até alguns bairros que são bem simétricos e também as montanhas ao fundo. Esse aqui é o Parque General San Martín. Ele é muito grande aqui, ele ocupa várias quadras da cidade, é quase uma cidade dentro da cidade de Mendonça. A gente está aqui, vai até o museu ali, onde a Cris está demonstrando. Bem agradável, bem tranquila, tem bastante parque. Esse daqui é o maior parque de todos, a gente vai conhecer ele. Tenho gostado bastante aqui da cidade de Mendonça, é uma cidade bem agradável, ela é plana, bem arborizada, tem diversos parques, praças, tudo muito bem feitinho, muito bonito mesmo. É bem agradável de se caminhar pela cidade, tem bastante transporte público também. É um lugar muito bom para quem gostaria de morar na Argentina. Achei até mais agradável para se viver do que Buenos Aires. O Parque San Martín aqui, ele é gigantesco, ele tem 307 hectares, pelo que eu vi no Wikipedia, e ele tem muitas coisas. O Cerro da Glória faz parte dele, na ponta do lado norte, e aqui mais pro centro tem esse lago bonito, aqui é um lago artificial, e dentro dele ainda tem zoológico, tem museu, tem anfiteatro, jardim botânico, rosedal, então é um parque que, se você quiser caminhar por ele, você vai demorar mais de um dia. Ele tem 17 km de trilha, só para você ter uma ideia, então reserve um dia para você conhecer ele, que você vai gostar de todas as atrações. E se você estiver no inverno, você vai conseguir ver as montanhas cheias de neve, então vai ser um lugar para ótimas fotos. O parque tem esse lago aqui, artificial bonito.
Tem até uma ilhazinha dentro dele. E lá no fundo, de branco ali, tem o Museu de Ciências. Muito bonito o parque. Aqui é o Parque General San Martín. E aqui é o Museu de Ciências Naturais e Antropológicas. O Museu de Ciência não parece estar aberto. O museu é pequeno, mas muito interessante, mostrando como se formou a cordilheira, o atrito do impacto que produz vários tipos de rochas, os povos que habitam a região, desde os dinossauros de milhões de anos atrás até os humanos e animais da região. Nós gostamos muito, mas as crianças irão amar, e não custa nada além do seu tempo, pois a entrada é gratuita. Formou as cordilheiras, né? Pra mexer o mapa pra ficar igual como era antes. As opções. O que foi? Acho que talvez dê pra girar também. Não sei. Titanossauros. Dinossauro de Mendonça. É Mendonçasaurus, menino. Essa parte aqui fica perto do Paraguai, onde tem uma parte de mata. Parecida com mata atlântica. Tem cobra, tudo tá aqui se dormir, será? Perto de Mendonça. Na referência sempre tem um mapinha. Tem uma lema. Uma ave bem gigante. Paraíso dos vulcões. Dá a entender que é na parte mais baixa aqui, né? É na parte mais baixa aqui do estado de Mendonça. Existem as aves na região. Bonitas, grandes. Sim. Que é na região de Laguna Lacaleno. Não são lugares muito fáceis de chegar, não, são distantes, né? Aqui é uma parte mais desértica da Larúnia, travessia da areia. Essa aqui é a vista do segundo andar, não, do primeiro piso para o piso térreo. Essa última sala é a sala de homens, sala dos homens. Mostra aqui algumas grutas, alguns lugares onde tem sítios de interação humana. Primeira rolada asiática. Chegou perto do litoral do Brasil. Bastante na região do Uruguai, ali do Buenos Aires, né? Parte do noroeste da Argentina. E desde 900 anos. Antes de Cristo. Alguns artefatos mais modernos. Do barco, caldeirão, vasos, filtro de água, bem interessante. Algumas múmias que foram encontradas em vulcões e em montanhas. A maioria eram ou todas aqui que a gente leu, eram crianças, eram mais de oferenda. Que dá a entender, parece que são oferendas para deuses e outras coisas. É sobre os antigos povoados de Mendonça, de 12 mil anos atrás. Tem alguns artefatos de lá, da época. Os itens mais recentes, até um telefone, máquina de escrever. Algumas roupas típicas, bem bonitas. E esse foi o Museu de Ciências Naturais e Antropológicas aqui de Mendonça, fica dentro do Parque General San Martín. O parque é muito grande. O museu ele é pequeno, mas é bem interessante. Você consegue ver desde a parte de rochas, a parte de animais. Então dá pra ver bastante coisa aqui num lugar bem pequeno. Então pra quem tiver com criança é muito interessante. Até pra gente adulta é muito legal. O Parque San Martín, ele é incrível, muito grande, tem muita coisa pra fazer. A gente não conseguiu fazer tudo e acho que nem vai conseguir numa viagem tão curta. Mas se você tiver mais tempo e quiser conhecer aqui o parque, perde um dia fácil e 2 dias dá pra aproveitar bastante vários lugares que tem por aqui. Os acessos são de carro, de ônibus, até por dentro do parque dá pra andar de carro e estacionar. Então parece ser fácil também. De carro a gente veio de ônibus, ou até alugar uma bicicleta em algum lugar e vir por aqui. Então, o transporte público, o ônibus que a gente pegou até agora, todos são 40 pesos, que dá 80 centavos de real. É bem barato, tem bastante ônibus para tudo quanto é lado. Dá para se locomover aqui tranquilamente de transporte público. Tá andando aqui no bairro, perto do Parque General San Martín. As casas são bem bonitas, é um bairro bem agradável, bem arborizado, as casas são bem bonitas. A cidade inteira é bem bonita, bem arborizada, bem plana, bem cuidada. Mas uma coisa que eu achei assim é que todas as casas, assim, a maioria delas nas janelas tem grades, então deve ter alguns furtos, não sei se é porque é uma cidade que tenha muita casa de temporada também. Nem parece que você tá na América Latina por causa do clima, que é muito diferente, né? Como é que é quase um semiárido, eu acredito. Então fica um clima muito agradável, bem bonito, né? As pedras, assim. Quem quiser comprar, liga lá. Um ponto de ônibus, tem uma casinha. No parque central. Um parque bem grande, tem um gramado bem extenso,
sentado no gramado, curtindo. Também o pessoal fumando aquela erva cheirosa. Acho que lá no fundo tem umas barracas também. Ver se tem alguma sobremesa. Tem uma sobremesa? Cheia ainda. Parece que eles ficam, né? Eles se sentem à vontade pra curtir mesmo a cidade. Todos os lugares, assim, eu acho que eles se sentem seguros também. Talvez essa diferença que a gente não se sinta tão seguro em qualquer lugar. Por exemplo, parado em São Paulo, assim, não se sente à vontade em qualquer praça pra ficar o dia. Tem praça que tá meio abandonada, cheia de dor de rua, pessoas um pouco estranhas. Aqui na Argentina, não qualquer praça que a gente vê, você vê que é a família, né? O pessoal do bairro, o pessoal da cidade, que tá aproveitando o dia de sol, final de semana, curtindo com a família, com os amigos. Então é bem agradável mesmo. E aí? O que tem no fim do parque? Um monte de barraquinhas, vendendo artesanato, umas poucas para comida. Acabou que não tinha muita comida na pracinha e fomos no supermercado Coto logo ao lado, bem grande, que parece ser o maior da região. Tô vindo aqui no mercado comprar algumas coisinhas no Coto, que é um mercado bem conhecido e grande. Aqui é mais uma praça, Praça Sarmento, bem bonitinha, os brinquedos para criança, algumas esculturas, uma igrejinha lá no fundo. Aqui, bem perto do Parque O'Higgins, tem o Aquário Municipal e ali o Serpentário. São atividades boas para fazer com criança, mas o Aquário Municipal parece que está fechado. Parque O'Higgins diz que tem uma área infantil, teatro, um parque, uma cancha de tejo, que eu não faço a menor ideia do que seja. Campo de bocha, provavelmente. Ping-pong, mesa de xadrez, banheiros, um aquário e a área funcional. Os cachorrinhos brincando lá no fundo. Ali tem uma cúpula, deve ser a parte do teatro, né? É bonita. Pelo menos parece ser. Acredito que seja. O cachorrinho lá, todo bonitinho. O parque aqui é bem linear, no começo tem um aquário, logo no começo que a gente já passou. O Serpentário fica fora do parque, mas bem na frente do parque. Tem uma área mais verde aqui, onde tem algumas estátuas. E aqui onde a gente tá tem um teatro, uma parte de skate. Bem interessante, tem um monte de coisa. Tem banheiro aqui no meio aqui. Aí lá um pouquinho mais pra frente a gente ainda não visitou, mas tem alguns campinhos pra ter e bocha, aquelas que você joga as bolinhas, né? E ainda tem o 13 aqui, que é uma área infantil para brincadeiras e uma fonte aqui no meio, número 8. E lá no fim tem um museu, é um massa aqui, um museu da fundação aqui da região. Então acho que é mais sobre a história da descoberta da fundação de Mendonça e da região aqui dos Andes. Bom que as calçadas são todas bem acessíveis. É uma cidade bastante plana também. Se você conseguir uma bicicleta, você consegue fazer quase tudo. Esse aqui é o Museu de Área Fundacional. Que dá pra ver umas ruínas aqui dentro. Essa daqui em frente ao museu é menorzinha, mas é a principal praça de Mendonça porque foi fundada a cidade em 1561 por um capitão espanhol chamado Pedro de Castilho, e essa é a Praça Pedro de Castilho. Diz que as ruínas, que era antes do terremoto acontecer, que aqui foi a fundação da cidade, então a parte dali que estava antes do terremoto você consegue visualizar. A gente vai tentar lá, apesar de estar fechado. Tentar visualizar. São Paulo foi fundado em 1554, mas essa daqui é 7 anos mais nova, Mendonça. Não é pouca coisa. Uma pena o museu não ter aberto no horário indicado, mas nenhuma argentina que conversamos entendeu por que não estava aberto. Imagina nós. O museu parece pequeno, mas tinha uma exposição subterrânea também que parecia ser bem interessante. Algumas esculturas atrás dela eram bem bonitas, mas fomos embora sem visitar o museu. E aqui os pontos de ônibus, eles marcam aqui os números. E eles são dessa cor, então geralmente a frente, pelo menos, e a parte de trás, ele é ou laranja, ou azul, ou verde, ou amarelo. Então fica fácil de você visualizar de longe. E aí, dependendo da cor, você sabe qual que é o número. Fica bem fácil. Por enquanto tá batendo. Todos que a gente pegou, eles fez exatamente o mesmo trajeto que o Google Maps mostra. As coisas que a gente acabou não fazendo é fazer o passeio de alta montanha. É um passeio
pago turístico, né, que te levam para perto das montanhas, mas como a gente já veio de ônibus de Santiago, a gente já acabou passando por perto tanto do Parque da Concagua, quanto do um outro passeio que é dos Incas lá, e acaba passando de ônibus quando você vem de Santiago, e a gente achou que não valeria a pena, mesmo porque lá não tinha tanta neve. E aí, o que vocês acharam dos passeios? O que ficou faltando? Fala pra gente aí nos comentários. Tem alguma coisa que você quer acrescentar? Deixa sua dica pra gente aqui. Se inscreva, dá um like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Mas vocês podem perguntar, onde estão as vinícolas? Separamos um dia muito especial, onde fizemos um passeio diferente pelos vinhedos de bicicleta, com direito ao almoço, degustação e olivícolas em um próximo vídeo. Mendonça foi surpreendente para nós quanto uma cidade calma e tranquila pode agradar não só pelos passeios e atrações, mas o quanto seria bom viver por aqui. Talvez você tenha sentido falta da comida, mas foi proposital para o vídeo não ficar grande demais e tudo foi mostrado em um vídeo dedicado de comidas em Mendonça. Se inscreve para acompanhar esse e outros vídeos do Brasil e do mundo sem luxo nem perrengue, vivendo como Wagner e Cristina. Até!